Ora bem, esta informação que vocês têm na página da disciplina. Eu vou só aqui falar um bocadinho não aqui da história para vocês lerem isto. Falar aqui um bocadinho dos dispositivos, o que é um computador. Atualmente o computador é mais ou menos uma coisa semelhante a isto, que é, temos um barramento que liga os diversos dispositivos. Os dispositivos podem ser o processador central, um ou mais processadores, memória principal, memória secundária, dispositivos de entrada e de saída e depois a ligação a outras redes. Portanto, há sempre aqui uma tal comunicação a interligar os diversos dispositivos. Nisto, o que é importante perceberem é que a velocidade dos diversos dispositivos varia muito. Tipo, o armazenamento secundário pode ser 1 milhão de vezes mais lento do que a memória principal. A memória principal pode ser 1 milhão de vezes mais lento que a memórias cache que tem o CPU de alta velocidade. Portanto, há aqui memórias armazenamento de velocidade totalmente diferentes. Portanto, neste momento, o principal problema dos computadores geralmente é o armazenamento secundário. Portanto, os discos geralmente são lentos. É uma das partes mais lentas. Atualmente, essa foi, por exemplo, uma das razões pela qual a Macintosh, há uns anos atrás, mudou os discos todos para SSD, Solid State Disk. Portanto, de repente as máquinas ficaram rápidas e o sucesso dos Macintosh foi um pouco esse. Portanto, a Macintosh era a principal empresa que utilizava os SSDs. Eu penso que, mesmo assim, se a pessoa comparar um SSD, pode ler em uns 500 MB por segundo, em relação ao disco normal que lê com 40 ou 50, portanto são 10 vezes. Mas depois a pessoa comparar um disco desse com memória, mais uma vez temos uma diferença muito grande. Ora bem, algoritmos, o que é um algoritmo? Isto é um pouco que nós vamos estar a aprender aqui, nós vamos aprender algoritmos. Portanto, vocês depois têm disciplinas mesmo de algoritmos, onde aí sim vão falar de coisas mais complexas, estruturas de dados e algoritmos mais complicados. Para já aqui, para que o algoritmo pode ser uma coisa muito simples, que é um conjunto de passos para resolver um problema. Nós temos um problema, queremos uma solução, queremos um conjunto de passos para resolver esse problema. Esse problema geralmente é para ser aplicado num computador. Depois esse espaço é para ser aplicado num computador, mas a pessoa pode olhar para a vida normal. A pessoa tem milhares de problemas. Eu quero ir daqui para Lisboa, como é que eu faço? Eu posso seguir vários caminhos. E isto vai acontecer com a informática. É preciso resolver um certo problema, vocês podem seguir muitos caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo. Então, isto é uma definição. Portanto, isto tem que ser claro e não ambíguo. Portanto, quer dizer, sim. Desculpa, o conjunto de passos tem que ser executável. Portanto, temos que ter um conjunto de passos executável. Tem que ser finito, tem que terminar, essas coisas todas. Portanto, isto são coisas que ao longo do tempo vamos vendo. Ora bem, aqui tem uma questão que é importante. É importante agora em relação ao que vamos fazer agora na parte prática. Vamos ver com isto. Como é que se executa um programa? Portanto, os programas geralmente são executados em código-máquina. Portanto, o programa para ser executado no computador tem que ser instruções para o CPU ou instruções para um certo sistema operativo. Portanto, não adianta ser só instruções para o CPU. Geralmente também temos sempre instruções para o sistema operativo, porque é o sistema operativo que sabe como é que se
lê um ficheiro, como é que se escreve um ficheiro, como é que se trabalha com diversos dispositivos. Portanto, isso é a sistema operativo responsável por saber como é que se lida com os diversos periféricos existentes. Quer dizer que os programas de alto nível muitas vezes estão a pedir ao sistema operativo para efetuar um conjunto de tarefas. Ora bem, nós não vamos estar a escrever programas em assembly, nem em código-máquina, nem nenhuma das linguagens, vamos utilizar linguagens de alto nível. Se vamos utilizar linguagens de alto nível, quando a gente fala em linguagens de alto nível, é linguagens parecidas com o inglês ou com o português, portanto, não há linguagem em português, em português fazer a tradução, eu vou criar compilador para isso. Portanto, aqui geralmente o alto nível a gente fala uma linguagem que a pessoa perceba, mais ou menos. Isso geralmente é o inglês, a linguagem de alto nível, que a gente considera uma coisa parecida com o inglês, com a linguagem natural. Nós vamos estar a programar numa linguagem de alto nível e vamos tentar fazer a tradução dessa linguagem de alto nível para instruções que possam ser executadas. Bem, existem duas abordagens clássicas e depois existe mistura dessas abordagens. A abordagem mais utilizada é a compilação. No processo de compilação o que se faz existe um programa que pega na linguagem fonte e traduz para instruções de um CPU e de um sistema operativo. Portanto, o CPU tem que andar sempre ali ligado ao sistema operativo, porque quando se está a programar em alto nível, a gente está muitas vezes sempre a pedir ao sistema operativo para executar um conjunto de funcionalidades. Portanto, a compilação é o processo mais rápido, depois em termos de execução. Existe uma segunda estratégia que é interpretação. Portanto, em vez de se compilar para um sistema operativo, o que se faz é, ao executar um programa, faz a tradução linha a linha e vai-se executando. Portanto, é um processo um bocadinho mais lento, mas também tem algumas vantagens. E quem sabe quais são as vantagens de termos de interpretação em vez de compilação? Portanto, enquanto que se o programa for compilado, temos um resultado que é para um certo sistema operativo e para uma família de CPUs, por exemplo. Se for interpretado, quer dizer que não é necessário fazer esta compilação, não é necessário fazer a tradução para instruções específicas, quer dizer que isso pode ser feito muito mais tarde. Como pode ser feito mais tarde, se calhar só no momento de execução, então quer dizer que um programa pode ser executado em muitos sistemas operativos diferentes, por exemplo, em muitas máquinas diferentes. Portanto, quando é interpretado, podemos depois executar o programa ou em Linux, ou em Windows, ou em Macintosh. Este é o caso das novas virtual machines. Sim, vamos ver a seguir. Vamos ver a seguir que o caso do Java é um caso deste, de interpretação. É uma mistura dos dois. E depois ainda existem outros casos diferentes, tipo a linguagem C# que é para a plataforma. A .NET tem aqui 2 passos de compilação. Portanto, nós vamos ver que o Java tem um passo de compilação e um de interpretação, e há outros que têm 2 passos de compilação. Ora, o processo de compilação básico é este, que é a pessoa escreve um programa numa certa linguagem, no caso, isto é a linguagem C, este exemplo. Este exemplo é a linguagem C. A pessoa escreve isto num editor de texto, pode ser uma coisa mais avançada ou menos avançada. Existe depois um programa que é o compilador, que é quem vai fazer a tradução deste programa para instruções do CPU e instruções do sistema operativo. Aqui nestas instruções compiladas, isto, há aqui depois acesso a funções do sistema operativo, por isso podemos estar a invocar a bibliotecas, isto pode ser bibliotecas do sistema operativo, pode ser bibliotecas que se tenham criado à parte. Então, o primeiro passo é compilar para instruções do sistema operativo e do processador. E o segundo passo, um outro programa, é ligar estas coisas todas. Portanto, se aqui tiver invocação a métodos que estão fora em bibliotecas, é necessário ligar este código às bibliotecas
para obter então depois uma aplicação executável. Portanto, essa aplicação executável fica ali bloqueada a uma família de processadores e uma família de sistemas operativos. Portanto, isso depois não pode não ser um tipo diferente. Que não seja mais compatível com o processo para onde foi compilado. Portanto, isto é a abordagem tradicional. A linguagem Java criou um outro sistema, uma abordagem um bocadinho diferente, que é, portanto, isto é um programa em Java, Portanto, os utilizadores escrevem um programa em Java e depois utilizam compiladores. Utilizam um compilador para compilar este programa para instruções. Só que desta vez, este conjunto de instruções não é instruções para um sistema operativo nem instruções para um CPU. O que é que eles fizeram? Inventaram um conjunto de instruções como se fosse para um sistema operativo e para um CPU virtual que não existe. Este código chama-se bytecode. Isto é compilado, todo o programa Java é compilado para um sistema que não existe. Ora bem, então, se não há nenhum sistema operativo que entenda isto, e se não há nenhum CPU que entenda este código, depois entrar mais um outro passo. Quer dizer que isto não é executável. Temos o processo de compilação, mas isto não é executável diretamente. Então, para isso, é necessário um outro programa, que é o Java Virtual Machine. Java Virtual Machine, e também podemos ter aqui um ligador, portanto, podemos ter diversos blocos que são necessários para também ligar à mesma. Então, é este processo que vai executar depois este resultado. O resultado de ligar o código que foi compilado com outras bibliotecas. Então, o que este processo faz, o que este programa assim vai fazer vai ler estas instruções e vai executar estas instruções. Lê, faz a tradução para instruções de CPU, do sistema operativo e executa. E aí está sempre a repetir este processo. Ora bem, o que acontece é que isto geralmente é 7 ou 10 vezes mais lento do que o processo de compilação normal. Antes de compilação normal, vai mais 10 vezes mais rápido só porque está compilado. Portanto, este processo é mais lento. Bem, qual é a vantagem? A vantagem é podermos compilar um programa que depois pode ser executado em Windows, em Linux, em Macintosh, no telemóvel, no tablet, ou onde quiseres. Pode ser executado numa página de internet, essas coisas todas. Vamos ver. Os programas que vocês vão aprender a fazer aqui, vão ter programas que depois podem funcionar em todos os sistemas operativos. E o programa em si vai estar compilado nessa linguagem intermédia, que é bytecode. Mas só que isto faz com que seja necessário existir isto, o Java Virtual Machine. O que acontece é que para cada sistema operativo, eles criaram este programa, o Java Virtual Machine. Quer dizer que os telemóveis têm uma aplicaçãozinha que é Java Virtual Machine. O Windows também tem, e o Macintosh, o Linux. Mas em todos os sistemas operativos, coloca-se lá o Java Virtual Machine. E portanto, este programa, sim, está adaptado ao sistema operativo. Portanto, todos os outros programas funcionam com isto. É este que interpreta cada um dos programas. Portanto, vai dar aqui estas instruções e vai interpretar e executar as instruções. Portanto, isto é o que nós vamos utilizar, esta abordagem. Portanto, nós, agora, para instalarmos o software, vamos ter que começar logo por isto. Que é, a primeira coisa a instalar é esta máquina virtual. Então, vamos instalar a máquina virtual, vamos instalar o compilador, bibliotecas. Portanto, nós, antes de utilizarmos a ferramenta BlueJ, que é a que vamos utilizar aqui como editor para programar, temos que instalar aqui a máquina virtual do Java e as ferramentas que vêm aqui pelo Java. No próximo ano, quando chegarem a linguagens de programação, vão aprender a programar em C#, é uma das linguagens que vão aprender a programar, e nessa altura a abordagem é um bocadinho diferente desta. Portanto, esta abordagem do Java
foi a primeira, portanto, já apareceu quando apareceu a linguagem Java. Tem a vantagem de poder ser executado em todas as máquinas, em muitas máquinas diferentes. Tem essa vantagem. A Microsoft, como anos depois, portanto, a gente olha para trás, vê o que está feito, copia e melhora. Então, eles fizeram uma coisa melhor, que é um programa em C#, um programa em C# é compilado para um código intermédio, a mesma, portanto aqui a ideia é a mesma, o interface é o mesmo, só que em vez de colocar aqui um interpretador, colocar outro compilador. Então a ideia é, a pessoa faz um programa em C#, compila o programa para uma linguagem intermédia e depois utiliza outro compilador para compilar a função operativa. Qual é a ideia disso? A ideia disso seria, por exemplo, eles venderem, por exemplo, o Office, e depois o Office poder funcionar ou em Linux, ou em Macintosh, ou em Windows. Porque depois vai estar compilado aqui nessa linguagem intermédia. Não é uma linguagem para um sistema operativo. E como quem faz em segundo lugar, quem faz no fim consegue copiar tudo e consegue melhorar. Portanto, melhorar esta parte e melhorar muitas outras partes, que é criaram aqui assim uma coisa virtual. É um sistema virtual que, além de permitir fazer a compilação da linguagem C#, permite efetuar a compilação de tudo que for linguagens. Portanto, eles já prepararam aqui um sistema que permite as linguagens todas compiladas para aquela plataforma. Portanto, não é necessário utilizar uma linguagem C#, portanto, usar C#, por exemplo, a C++, usar BASIC, muitas outras linguagens que existem que neste momento estão a compilar para a plataforma da Microsoft. Ok, portanto, isto leva-nos então à primeira questão, que é o que temos que instalar, que é o JDK. JDK download. Portanto, isto será a primeira coisa a instalar. Se vocês tiverem Macintosh, podem instalar o Load cheio, portanto existe uma versão que já traz tudo. Posso já mostrar. Portanto, nós vamos utilizar o Load cheio download. Ok, temos aqui as versões do ambiente que vamos passar para programar, a desintegração para o Windows, a versão para o Macintosh. Esta versão para o Macintosh são 100 MB porque atrás o JDK. As outras versões todas é necessário a pessoa inicialmente instalar o JDK, depois é que instala esta aplicação. Portanto, a primeira coisa é baixar aqui o JDK. Ok, espero estar um pouco lento aqui, né? Vamos ver se de uma forma ou de outra. Ou por cabo ou por wireless.
Ora, como existem diversas versões aqui, é bom explicar. Portanto, ao baixar, a pessoa pode baixar o Java Development Kit, que é isto, JDK, ou então o Java Runtime Environment, portanto, o ambiente de execução ou o ambiente de desenvolvimento. Portanto, temos estas duas versões. O ambiente de execução é só para a pessoa executar os programas. O ambiente de desenvolvimento tem outras ferramentas, tem os compiladores, tem outras coisas que não é necessário para o ambiente de execução. Nós temos o ambiente de desenvolvimento. Ok, então aqui na página de download aceitam a licença. Portanto, realmente poucas pessoas leem as licenças. Essa é outra questão. Mas também realmente não tem aqui nada de especial. E depois é uma questão de baixarem para o sistema operativo que estarem autorizados. Para o Windows de 32 bits ou menor e para o Windows de 64 bits. Essencialmente para Linux e para o Macintosh. Portanto, são os sistemas mais utilizados. Portanto, isto é a primeira ferramenta a instalar. Assim, em princípio, podem já ter instalado ou não. Painel de controle. Programas. Java, ok, eu tenho já aqui instalado. Portanto, o update 25 já vai para aí no update 40. Mas tudo bem. Portanto, e eu tenho instalado a versão de 64 bits. Portanto, a primeira coisa é instalar isto. Depois de instalar isto, então aí sim é que deve de instalar o BlueJ. Também deve andar aqui assim. Também está aqui. Qual é a versão? Não sei. Aqui, acho que tem a 308. Está aqui, 308. Portanto, já vai na versão a 3.10. Portanto, como pode instalar, está sempre a última versão. Mas de uma forma geral, não tem assim. Ninguém sabe ver. Isto são as duas primeiras coisas a instalar. Baixam o JDK, instalam e depois vão à página do BlueJ e instalam então aqui este BlueJ. Portanto, isto é um executável, a MSI também é uma das extensões também que são executáveis. Ok, portanto, estas são as ferramentas iniciais. Mas precisamos ainda de muitas mais coisas. Vocês aqui na página da disciplina têm aqui depois uma página que diz que é necessário instalar. É necessário instalar aqui este ACM Invoker, depois eu tenho aqui também um zip que é necessário instalar e vou já mostrar isso tudo. Antes disso, ainda vamos aqui baixar outra coisa. Bem, aqui a net. Sim, parece que não está estável. Sobre o que é a pasta de disciplina? Passo da disciplina. ADA. ADA. É inglês. Isso é uma coisa que devem de fazer, que é inscreverem-se na disciplina. Vou aqui fazer
Ok, então para isto podem escrever JDK CHM, por exemplo, no Google. Escrevem JDK CHM. Ok, temos aqui logo o primeiro link. Vamos ver se isto está a funcionar. JDK CHM. E vem para esta página. Nesta página tem aqui diversas informações. Depois tem aqui os links para baixarem os ficheiros. Aceita o contrato, a licença e baixam este ficheiro. Portanto, estes ficheiros são 43 MB. Portanto, é um único ficheiro que descompactam. Ok, isto está aqui a baixar. Eu tenho já isto, portanto, eu vou cancelar isto. Portanto, este é um ficheiro, portanto, este baixa é um ficheiro zip, descompacta um ficheiro e tem depois lá este ficheiro. Tem lá mais outros que poderão ser apagados. Este aqui são 40 MB ou 40 poucos megas. É este depois que queremos executar. Este aqui é o da ajuda. Portanto, isto é a ajuda sobre as funções da linguagem Java. Portanto, isto é o toolkit. Ok. Portanto, isto é o toolkit e é útil irem olhando para isto. À medida que for necessário alguma coisa, podem vir aqui procurar para perceber o que é que as funções recebem, o que é que as funções devolvem. Bem, vamos continuar. E agora vamos continuar aqui com a instalação do BlueJ. Depois de instalarem inicialmente o JDK ou o BlueJ, podem baixar a ajuda do Java. Ainda faltam aqui algumas coisas. É necessário instalar isto, o ACM Invoker. Penso que também está aqui. Penso que está aqui neste ficheiro. Vamos abrir aqui este ficheiro. Ok, está a baixar. Não era aqui, não era no histórico, era Ctrl J. Está aqui. Olha este ficheiro. Quem tem aqui tem o user livre, está bem. As extensões ACM Invoker. E tem os templates. Ok, isto. Portanto, é necessário utilizar este ficheiro para que está na página da disciplina. Portanto, baixam este ficheiro. Baixam este ficheiro que está andar para trás. Aqui. Que é este aqui. Portanto, na página da disciplina. Fazem um para trás ainda. Temos de andar aqui. Página inicial. Tem aqui o link para o software a instalar. Software a instalar. E depois aqui tem então. Depois de instalar o JDK, o BlueJ, tem que instalar isto. Portanto, baixam isto, descompactam isto portanto, para uma pasta diferente de onde queremos colocar. Portanto, eu vou extract, estamos aqui para o ambiente de trabalho, colocar isto no ambiente de trabalho. E agora a gente copia isto para o sítio certo.
não podem fazer um extract diretamente para a pasta dos programas que está protegido. As pastas estão protegidas, não podem extrair isso diretamente. Estes cheirinhos, ponto alguma coisa, isso podem apagar. Estas coisas que foram feitas no Macintosh, então aparecem aqui os cheirinhos a mais. Quando aparece aqui assim, portanto esses pontos não sei quantos podem apagar, que isto não interessa. São cheiros fininhos, tem informação adicional com o sistema operativo Mac. Ok, copiam isto tudo, cortar daqui e vamos colar isto em... Procura a pasta onde tem instalado o J, pasta livre, dentro da pasta livre. Aqui dentro tem muitas coisas que colam aqui dentro. Colar por cima, depois já tenho, substituir, a segurança, a todos. Ok. Portanto, descompactam o ficheiro para a pasta ao lado e depois copiam aqui para a pasta onde instalam o BloodJ. Tendo isto, temos o software instalado. Vamos ver se está a funcionar, vamos ver o que é que temos que ter. Portanto, quando iniciam o programa, depois vai aparecer assim, se calhar aqui há algumas janelas que não aparecem, que estão aqui, que não precisa, agora está tudo desligado. Portanto, tem este ambiente. Eu vou então explicar o ambiente. A primeira coisa que é necessário fazer para trabalhar aqui com a ferramenta é criar um projeto. Este é sempre o primeiro passo que geralmente se faz quando se utiliza uma ferramenta de desenvolvimento. Uma coisa que as ferramentas querem é a criação de um projeto. Ora bem, o que é um projeto? O que é que na verdade aqui a ferramenta que quer fazer ao criar um projeto? É uma coisa muito, assim, pode ser uma coisa muito simples, que é criar uma pasta. É uma pasta onde colocar para os documentos todos. Cada projeto pode ter muitos documentos diferentes, então uma coisa muito simples que se faz é criar-se uma pasta onde colocar lá os ficheiros todos. Portanto, isso vai acontecer aqui. Vou criar aqui, eu tenho já aqui uma pasta e vou colocar aqui outra, criar aqui outra. Teste 2, ok, criar este projeto e temos já aqui o ambiente agora pronto para funcionar. Vamos ver o que é que ele criou. P1, teste 2, criou isto, criou um ficheiro readme e informação sobre o que é que o projeto tem. Portanto, neste momento, isto é a informação por omissão, dado que ainda não há nada aqui no projeto. Portanto, diz só que o sistema de codificação que vai ser utilizado é o Unicode, o TF8, portanto, um dos formatos do sistema Unicode. Já agora quem é que sabe o que é isto? O TF8. Por exemplo, o Easy, Sim. não usar sempre isso. Sim, tem a ver com isso. Portanto, inicialmente os computadores tinham uma coisa chamada tabela ASCII. Tabela ASCII. Portanto, todos os computadores trabalham com a tabela ASCII. Vamos ver aqui numa das tabelas. Ora, o que a tabela ASCII diz é que, por exemplo, se... Espera aqui, não é destas imagens. Tabela ASCII. Por exemplo, se eu quiser escrever a letra A no ecrã, se eu quiser a letra A, então preciso de guardar o número 65. Se eu quiser a letra B maiúscula é 66, por exemplo. Se eu quiser o A minúsculo, 97. E se eu quiser os números que estão aqui, 48, ou o 9 é o 57. Portanto, e depois temos aqui outros caracteres. Temos aqui outros caracteres. Temos aqui
muitos são utilizados em periféricos, impressoras, que é só impressoras, outros periféricos, temos o Tab, o Enter, que é realmente ou é o 10 ou é o 13, ou é a combinação dos dois, depende do sistema operativo. Isto foi a tabela ASCII inicial, que foi criada com os computadores. Os primeiros computadores podiam representar esta informação. Só que depois, à medida que os computadores foram utilizados em ambientes diferentes, portanto era necessário ter os caracteres para outras línguas, então criou-se a tabela ASCII estendida, que está aqui por aqui abaixo, tabela ASCII estendida, que então tem outros caracteres. Tem os caracteres são 600, temos aqui algumas representações gráficas. Ora, e isto obrigava que quando se instalava o sistema operativo, a pessoa tinha que dizer: eu quero que o sistema operativo fique na codificação portuguesa, 860, por exemplo. Ou então eu quero que o sistema operativo fique na codificação espanhola. Isso o que fazia era alterar esta parte da tabela. Portanto, se eu tivesse o número 136, se fosse em português era este acento, se fosse em espanhol era outro diferente. Ora, só que isto tinha um problema, esta tabela tinha um problema. Qual era o problema? O problema é que, se eu fizesse um documento em português, era impossível eu escrever uma palavra em espanhol, por exemplo. Porque a tabela ou estava em português ou estava em espanhol. Portanto, eu não podia ter as duas ao mesmo tempo. E além disso, depois existem as outras línguas todas. Existem as outras línguas todas, então o que aconteceu é que as outras línguas começaram, cada país começou a criar a sua própria tabela. E depois há países que têm mais de uma tabela. Há países que têm várias tabelas. Quer dizer, começou a ser uma confusão depois que a pessoa quisesse ler um documento em chinês, e era um problema que eu tinha que saber qual era a tabela na qual aquilo estava escrito. Mas quisesse fazer a tradução entre vários documentos, tinha que andar a tentar descobrir o que é que estava escrito. A solução foi criar uma super tabela e colocar lá tudo lá dentro. Essa super tabela chama-se Unicode, que é a unificação das tabelas todas. Portanto, e das línguas todas. Bem, a ideia foi isso. Então que agora o seu operativo já traz uma fonte, portanto um ficheiro onde está lá a representação dos caracteres todos, com os caracteres todos definidos no Unicode. Portanto, isso agora é uma tabela que está sempre a crescer, mas tem depois diversas estratégias. Portanto, para representar os caracteres iniciais da tabela ASCII, portanto, isto era necessário 1 byte. 1 byte era insuficiente, 1 byte são 8 bits, não se vão. Nossas disciplinas. 1 byte era suficiente para representar estes 256 caracteres, desde o 0 aos 255. Para a tabela Unicode já podem ser necessários 2 bytes, ou 3, ou 4. Só que isso, o Unicode em si, a tabela original do Unicode, aquilo lá estava em 2 bytes, só que isso fazia alguma coisa que é, se eu fosse escrever um texto em português, a quantidade de informação duplicava. Porque em vez de utilizar um, estava logo a utilizar 2. Então arranjar-se ali uns sistemas intermédios, é por isso que existe o TF8, o TF16, existem diversas implementações do Unicode. Isso é outra questão. Ok, mas importante é perceberem que isto aqui assim é Unicode. Portanto, é uma das implementações do Unicode. Assim, é mais utilizado, portanto, sempre que estiverem a escrever documentos, é o preferível é utilizarem o TF8. Mesmo que estejam a escrever em português, qualquer outra língua, é o ideal utilizar o TF8, pois isto é comum a todos os sistemas operativos, é o mais utilizado. Portanto, isto aqui é e todo o texto é o Notepad++, a pessoa pode chegar aqui, codificação, ele diz que está em o TF8 sem o boom. O boom, isto são 3 caracteres especiais que a pessoa pode colocar inicialmente no ficheiro a dizer qual é o sistema de codificação. Portanto, se eu tivesse um outro documento qualquer... O boom é sem codificação, só o FDF8. Portanto, é assim, sem o boom quer dizer que este documento não tem inicialmente 3 caracteres a dizer que o documento está codificado em Unicode, e neste caso em TF8. Portanto, o boom são os caracteres especiais
se coloca logo no início. Acontece é que se eu abrir um documento onde tem lá esses caracteres especiais com um bloco de notas ou com uma aplicação que não perceba o que são aqueles caracteres, aquilo vai aparecer no ecrã. Portanto, é por isso que muitas vezes a pessoa cria um documento sem aqueles caracteres especiais. Só acontece é que se aparecerem os caracteres especiais, tem a vantagem de que as aplicações que conhecem os caracteres especiais sabem logo o que é documento. As que não conhecem têm que depois virar para o documento para tentar identificar em que é que ele está. Portanto, eu olho para isto, para mim isto é ASCII normal. Portanto, isto, nada nos diz que isto está em UTF-8. Portanto, se eu escrever um documento normal qualquer, isto é ficar, ele por missão aqui começa logo com UTF-8, que estar no ASCII normal, portanto, a diferença aqui é nenhuma, depois tem aqui a possibilidade de fazer a conversão para outro sistema. E é uma boa solução sempre utilizar um programa destes, se for necessário fazer a conversão de sistemas. Porque, atualmente quase tudo utiliza o UTF-8. Ok, estamos aqui na pasta do package. Portanto, neste momento tem só aqui um readme e tem ali um cheirinho por missão. O que é que temos mais? Portanto, temos possibilidade de criar um novo projeto, abrir um projeto já existente, abrir projetos recentes e abrir um projeto que não é no formato BlueJ. Ora, isso serve para quê? Ora, esta opção serve para abrir projetos que não foram feitos neste ambiente. Portanto, quando falta lá aquele ficheirinho, quando falta este ficheirinho aqui, o package.BlueJ. Quando eu quiser abrir um projeto que eu fiz no bloco de notas, eu criei uma parte, coloquei lá o ficheiro de programação, eu estou no bloco de notas, depois falta lá este ficheirinho. Ou então para abrir um projeto feito numa versão anterior do programa. Ora, isto fecha o projeto. Fechou o projeto. Abrir recente, teste 2. Gravar para o outro lado. Importar ficheiros aqui para o projeto. Criar um ficheiro jar. Nós aqui, quando começamos a programar, vamos programar em ficheiros com extensão .java, quer dizer que é código Java. Esse código Java depois vai ser compilado para um formato que vai ser .class, a extensão vai ser .class. Quando tivermos vários ficheiros .class, eu posso colocar isso tudo dentro de um único ficheiro, dentro de um zip, dentro de um RAR. Esse formato vai ser .jar, a extensão vai ser .jar. Este ficheiro .jar depois será um ficheiro zip com tudo lá dentro, com compilado todo lá dentro, depois compilado com .class todo lá dentro. Portanto, depois nós ao executarmos, podemos executar um .class ou um ficheiro com a extensão .jar. Ora, impressão e terminar o programa. Menu Edit. Podemos criar uma nova classe, isso vamos ver mais à frente, criar pacotes, vamos falar disso mais à frente, adicionar código já existente num ficheiro, remover ou apagar, e depois usar aqui setas, mas isto depois vamos ver mais à frente o que são estas coisas. Menu Tools, efetuar a compilação, vou compilar tudo, compilar só um elemento selecionado, recompilar tudo, rebuild do package, recompilar tudo o que tiver aqui o projeto, reset a máquina virtual, reiniciar a máquina virtual, portanto se o ambiente bloquear por alguma coisa ou a pessoa cria um ciclo infinito que nunca termina, para nunca termina, pode ter feito alguma coisa, já vemos o que é que se faz, a gente desliga e volta a ligar. Aqui pode chegar aqui esta opção para reiniciar a máquina virtual.
Utilizar bibliotecas, a documentação do projeto, eu vou já mostrar isto. O que é que eu tenho aqui? Mas ainda nada. Portanto, eu vou já criar aqui uma classe. Mas já não é muito importante o que é isto. Eu vou chamar a isto teste 2 e vou escolher o tipo ACM Graphics Program. Ok, ele colocou aqui já um bocado de código, eu compilo. Tenho aqui a escadinha do código. Agora vou-te mostrar isto. Documentação do projeto. Portanto, quando estamos a criar uma aplicação, agora, as primeiras aplicações que vocês vão criar têm umas 100 linhas de código nessas aplicações, uma coisa vai aumentando. Depois 100 passa para 500 e 500 e ao fim já passa das 1000 linhas de código. Ora bem, se no próximo ano vocês tiverem que rever um trabalho deste ano, vocês ou vão estudar o código todo para ver o que é que fizeram, ou então uma solução é ter os comentários que diz o que é que cada método faz. E é isso que vamos ver também como é que podemos criar essa documentação. Portanto, aqui esta opção permite logo automaticamente criar a documentação toda e abrir logo uma página com a documentação toda. Mas a pessoa, portanto, pode ver ali no ambiente e vou mostrar para seguir um outro sítio onde podemos também ver isto. Criar a documentação. Ele abriu aqui ao lado, um outro browser. Ok, temos aqui teste 2, que foi a classe que eu criei. Portanto, ele automaticamente, aquele desenho já tem lá algum código que foi criado quando criei. Portanto, aqui temos a documentação já do que foi criado automaticamente. Portanto, deve ter lá um método chamado run. Este método chamado run, eu tenho aqui alguma informação do que é que o método faz. Portanto, a ideia é que à medida que a pessoa vai criando o método, vai colocando em comentário o que é que o método faz, o que é que ele recebe, o que é que ele devolve, para se perceber depois o que é todo o código que está feito sem a pessoa estar a ler o código todo. Eu vou abrir isto, só para mostrar. Portanto, ele criou já automaticamente este código todo. Aqui está o método run que eu pus lá na documentação. Foi este método. Aqui no canto superior direito temos uma combo box, esta vizinha aqui, com uma caixa de combinação. Não gosto de nome em português, o nome em inglês, combo box, onde podemos escolher entre ver o código e ver a documentação. Antes de chegar aqui, ver a documentação. Okay, então ele abre aqui a documentação. Portanto, aquilo que viram no browser está aqui assim a documentação. Está aqui o método run. A ideia é, à medida que se for programando, vamos também criando a documentação. E é esta documentação que vocês encontram, por exemplo, aqui neste ficheiro. Portanto, aqui a ideia é: temos uma função, a função recebe um valor, depois temos aqui o que é que a função devolve, o que é que a função recebe, temos informação sobre isso. Portanto, não é necessário a pessoa olhar o código para utilizar a função. Portanto, esta documentação muitas vezes é criada assim com estas ferramentas. Pode ser com esta ou pode ser com outra ferramenta para criar o código. Ora bem, preferences. Portanto, isto são as opções aqui do programa. E aqui é importante é isto, que é quando executa um programa, ele tem que ter isto. Portanto, é necessário ter a biblioteca ACM.jar. Isto aparece assim, desde que esteja nesta pasta BlueJ Lib User Lib. Portanto, se instalaram bem tudo, portanto, tem aqui este cheirinho, esta biblioteca já associada ao projeto. E já lida logo desde o início. View, portanto, isto é para selecionar o que é que se pretende. Podemos ter aqui
o debugger, e depois vai ser apresentado mais à frente, uma janela do terminal, portanto, uma janela onde o programa, por exemplo, tem um erro, então a pessoa escreve para aqui uma mensagem a dizer, ok, isto falhou qualquer coisa. Uma janela onde a pessoa pode enviar aqui informação de debug ou informação de erro. O CodePad é esta janelinha aqui, esta janela aqui ao lado. Então vamos utilizar isto para a semana. Vou utilizar aqui muito esta janela. Isto serve para quê? Esta janela serve para a pessoa experimentar os programas, experimentar pequenos métodos. Eu quero experimentar algumas coisas, eu chego aqui e experimento. Posso chegar aqui e chamar os métodos. Por exemplo, eu quero somar dois números. Quero saber se 1 mais 1 é igual a quanto. Chego aqui. Ok, 2. Nem foi necessário ir à máquina calcular para isto. Porque também é simples demais, não é? Então vamos a um outro. Uma coisa mais complicada. Quanto é que dá isto? 5 a dividir por 2. Eu não sei, não é? Quer dizer, ok, como não sei, é melhor experimentar. Será que dá 2? Será que dá 2,5? Ok, portanto, isto é logo uma das primeiras questões que eu tenho que aprender, que isto dá 2. Porquê? Esta divisão, portanto, este operador, o que é que faz? Olha para os dois operandos. Se eles forem dois inteiros, faz a divisão inteira. Se um deles for número real, faz a divisão real. Portanto, neste caso, isto deu 2. Se eu fizer 5.0 a dividir por 2, ele já diz que é 2,5. Ou ao contrário, 5 a dividir por 2.0, portanto, desde que um dos operandos seja real, ele faz a divisão real. Se forem dois inteiros, faz a divisão inteira. Portanto, isso é uma das coisas que é útil a pessoa perceber logo. Então, isto vocês na próxima aula têm um guia para isto. Tem uma fichinha para executarem estas coisinhas todas. Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 25. Então chego aqui, eu sei que existe uma coleção chama-se math. Agora aqui existe um método chamado sqrt, envio o número 25, e isto vai-me dar 5. Ok, está a funcionar. E agora quero outra coisa, eu quero, por exemplo, uma frase. Então chego aqui, aspas, escrito o meu hello world, ponto de exclamação, aspas. Ok, ele diz que isto é uma string, mostra o conteúdo da string, isto é do tipo string. E colocou aqui um íconezinho aqui vermelho, eu vou pegar neste ícone vermelho e vou arrastar o ícone vermelho para aqui. E vou dar um nome a isto vai se chamar X. Vai se chamar X. Ok, tem ali um ícone ali ao lado, que é o meu X. Ora bem, quando nós estamos a programar, um conceito importante é o conceito de variável, que é, eu faço um conjunto de cálculos e quero guardar o valor algures. Algures, será, em princípio, na memória principal, eu quero guardar valores. E depois utilizo esses valores mais tarde quando for necessário. Podemos ver a memória como um conjunto de posições onde podemos guardar valores. Estas posições podem ser maiores ou menores dependendo do que eu quero guardar. Imagina que eu quero guardar o número inteiro. Se eu quiser guardar o número inteiro, eu podia chegar aqui e dizer o seguinte: int y, portanto eu vou criar a variável y e vou colocar o valor 0. Ok, se eu fizer y, ele diz que y é o número 0. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a dizer que quero aqui assim um espaço em memória para guardar o valor 0, neste caso, vou guardar o valor 0. Quero guardar o valor 0 e não o O, a letra O, qualquer outra coisa. Isto é para eu guardar um número inteiro deste tipo e
Portanto, isto tem um endereço de memória, não me interessa qual é esse endereço de memória, mas o importante é que isso vai se chamar Y. Portanto, esta zona de memória vai se chamar Y e eu ali posso guardar números inteiros. Bem, então temos já aqui algumas questões importantes. Primeira questão, afinal, qual é o tamanho aqui deste bloco? Será que é 1 byte, 2 bytes, 3, 4, 5, 6, 8? O que é que será isto? Será que eu tenho que me preocupar com isso? Não tenho tanta memória? Será que é de se preocupar com o tamanho que isso vai ter de memória? Ora, quando nós tínhamos os computadores fraquinhos que tinham pouca memória, aí os programadores tinham que ocupar o menos possível de memória, porque utilizar com os recursos que tinham. E agora os computadores já têm gigas de memória, já há por aí uns computadores com 1 tera de memória. Para ver quem está aqui preocupado com isso, não é? E para o mais byte dos bytes. Ora, agora sei que quando tínhamos os computadores fracos, os programas eram fracos. Assim, menos de cálculo. Quando temos computadores bons, fazem coisas muito melhores. Quer dizer que antigamente o programa era uma coisa pequenininha, agora o programa é uma bola de neve enorme. Mas apesar de só ter mais recursos, mas cada vez os programas pedem mais recursos, porque eles fazem coisas mais complexas. Mas apesar de ter muita memória, cada vez entrar mais memória. Porquê é que quer entrar mais memória? Quer entrar mais memória devido à velocidade. A diferença entre um disco e a memória principal é astronómica. É de milhares de vezes de diferença. Portanto, se eu tiver um computador com 1 tera, onde eu coloco lá a informação toda em memória, aquilo é super rápido. Mas se eu tenho informação em disco, eu tenho que ir ler o disco, procurar a posição do disco, não sei quantos. Isso é muito lento em relação ao que se pretende. Antigamente o programa fazia 2 cálculos e era um excelente programa. Hoje em dia, uma aplicação tem que responder a 1 milhão de pedidos por segundo. Portanto, se eu estou a ter uma aplicação que tem que responder a 1 milhão de pedidos por segundo, eu tenho que ter isso até diferente. Portanto, apesar de cada vez termos mais memória, na programação a pessoa ainda continua a se preocupar com a quantidade de memória. Portanto, se eu quiser guardar o número inteiro, a linguagem Java diz que isto são 4 bytes. Portanto, isto vai ocupar em termos de memória 4 bytes. Outra linguagem em C, outra linguagem que já pode variar com o seu operativo. Já. Mas se eu quiser guardar um número inteiro pequenino, em vez de utilizar o número inteiro que são 4 bytes, eu posso utilizar um outro tipo de dados que é só 1 byte. Se eu quiser, por exemplo, eu quero uma variável para me guardar o número entre 1 e 6. Portanto, eu quero efetuar o lançamento de um dado, só preciso do número entre 1 e 6. Então eu posso escolher uma variável pequenina, short, dado igual a 5. Dado, agora já tenho o número 5. Portanto, eu criei uma variável, mas agora de um tipo diferente. Se eu agora chegar aqui e digo, o dado em vez do número 5 vai ter o número 55.000, 1, 2, 3. Deu erro. Deu aqui assim, um erro a dizer, isto cá para mim é perder a informação. Vamos ver que eu tenho o dado. Tenho o número 5. Portanto, eu coloquei um número diferente. Portanto, temos ali o Y. Y tem um valor de um número grande. Ok, o Y tem aquele número grande. Agora com o dado, eu já não consigo fazer isso. Dá um valor de 300, é um número pequeno. É dado. Tem lá uns percentos. Mas não posso escolher variáveis mais pequeninas. Ocupar menos espaço. Portanto, quando estamos a programar, se você tem muito importante este de uma variável, que é uma zona de memória para a pessoa guardar valores. Portanto, o inteiro são 4 bytes. E se agora se eu quiser aqui uma variável
para guardar não um inteiro, mas 2 inteiros. Imaginem que agora quero aqui assim, alguns, um bloco de memória maior. Quero guardar aqui 2 números inteiros. Variável x e a variável y. Então eu posso em termos de programação dizer, agora eu quero uma variável para guardar 2 números inteiros. E eu tenho uma variável para guardar 2 números inteiros. Também eu posso continuar. Em vez de ser uma variável para guardar 2 números inteiros, quero uma variável para guardar os dados do cartão a documento de identidade, o cartão de cidadão, que é guardar o nome, a data, o nascimento, aquelas coisas todas. Então, eu crio aqui uma variável, tenho aqui o nome, vou ter aqui um campo para guardar o nome, guardar a data de nascimento, essas coisas todas. Portanto, essa variável já vai ficar mais fácil. Eu já vai demonstrar já ficar mais fácil. Mas, se além disto, ainda quero mais coisas, eu vou colocar aqui dentro ainda mais coisas, nesta variável. E é, eu agora quero colocar aqui dentro desta variável, além dos dados todos que eu vou necessitar, métodos que utilizam aqueles dados. Portanto, quero saber qual é a minha idade. Então, eu chamo aqui um método e ele vai olhar para a data e diz-me, a idade é tanto. Esse método me dá a idade. Eu quero que o método só exista aqui dentro, portanto não quero espalhar esse método assim livremente, portanto não quero que ele fique acessível às pessoas todas. Não, portanto é um método que eu quero aqui dentro. Ora, isso é vamos ver em termos de programação, que é, nós vamos ter os nossos dados e os nossos métodos todos juntos. Portanto, se eu quiser dar aqui a informação da documento de identidade, vou ter aqui os dados do documento de identidade, vou ter aqui os métodos depois que manipulam esses dados. Vamos ter aqui uma mistura dessas coisas. Isto é o que temos aqui. Quando temos aqui assim, este retângulo, quando esquecer que temos um objeto que é uma variável especial, onde dentro dessa variável temos métodos e temos outras variáveis lá dentro. Portanto, isso quer dizer que, se calhar eu posso vir aqui a este objeto e chamar métodos. Em princípio ele tem aqui métodos. Para esta variável, por exemplo, tem aqui métodos. Então, eu chego aqui, como está o botão à direita, e tem aqui muitos métodos. Agora posso chegar aqui e chamar esses métodos. Por exemplo, eu quero saber, é uma string, saber se isto está vazio. Chego aqui e isso é empty. Falso. Portanto, isto tem informação. Portanto, essa variável, o nome em si, tem informação. Olha, qual é que será o comprimento? Quantos caracteres eu tenho? É preciso de alguma coisa tipo length. Tem aqui mais métodos e mais. Portanto, pode ter aqui listas e listas de métodos. O comprimento. 12. Eu tenho 12 letras lá dentro. Portanto, o espaço também conta. O espaço está aqui também conta. Vamos aqui inspecionar o objeto. Vamos inspecionar esta variável. Vamos ver o que ele tem lá dentro da variável. A variável tem aqui internamente 2 variáveis. Tem aqui uma seta, quer dizer que há até mais informação a alguns. Vamos dar aqui 2 cliques, continuar a ver o que é que isto tem. Bem, temos aqui uma variável com comprimento e depois temos aqui o texto, o hello world. E pode ter aqui ainda mais outras coisas que, pronto, para já isto não é importante. Para já isto não é importante. Já temos aqui ainda mais dados e assim, depois mais à frente, onde perceber o que são estas coisas que estão aqui. Olha, nós temos aqui um conceito muito importante que é o conceito de variável. Este é logo o primeiro conceito que é bom termos em termos de programação, que é necessário armazenar informação. Um programa normal recebe informação, processa a informação e dá um resultado. Portanto, é necessário ler a informação, armazenar resultados intermédios e ter a informação em memória e depois guardar os resultados em algum dispositivo. Portanto, podemos ter variáveis simples,
para guardar um valor, ou então variáveis que lá dentro têm outras variáveis. E além de ter variáveis, pode também ter os métodos que trabalham com essa variável. Posso remover isto e posso chegar aqui, fazer um reset à máquina virtual e ele limpa isto tudo. Portanto, tudo o que existia aqui, se eu quiser a variável x não existe, a variável x não existe, portanto, tudo o que foi criado, ele limpou isto tudo. Portanto, isto é o que vamos ver na próxima aula. Na próxima aula vocês vão ter um guia para experimentar aqui estas coisas todas. Ora bem, isto está, depois a ajuda, portanto tenho aqui uns links básicos sobre a ajuda, nada de especial. E posso retirar aqui o CodePad. Vamos ver outras coisas. Portanto, quando instalarem o programa, se o programa estiver bem instalado, o que é que têm? Têm que, nas preferências, ter aqui a biblioteca ACM livre. Esta é uma das coisas que têm que ter, mas tem que ter mais coisas. Outra coisa é, quando fazem um new class, tem que aparecer aqui estes tipos de baixo. Estes são a mais. Isto não existe, isto é do Mac que criou aí essas coisas. Isto é uma questão de ir lá apagar estes ficheiros. Portanto, isto está a mais, estes dois tipos. Portanto, criamos isto aqui. Portanto, isto tem que aparecer. Isto tem que aparecer. E além disso, aqui com o botão do lado direito tem que aparecer isto. Run ACM Program. Portanto, se o cheio estiver instalado, tem que verificar que isto tem que aparecer. Portanto, tem que aparecer a biblioteca ACM instalada. Tem que ter aqui esta opção. Run ACM Program. E ao criar uma classe, ao fazer new class, tem que aparecer aqui estas duas opções. Portanto, se tiverem isso, têm aqui a aplicação instalada e estão prontos para poder trabalhar. Portanto, nós vamos utilizar isto aqui, o ACM, a biblioteca ACM, e então para isso é necessária a ajuda da biblioteca ACM. Eu penso que nós não temos aqui assim. Portanto, temos aqui links só para a página onde está a ajuda. A biblioteca ACM, a página é esta da biblioteca. Já está aqui para o lado. Portanto, está na versão 2. Temos aqui páginas para a ajuda, os PDFs de ajuda, a biblioteca, que é este ACM JAR. Portanto, esta informação, eu depois posso colocar esta informação dentro de um ficheiro zip ou para vocês depois baixarem e guardar isso no computador. É assim, pode ficar associado a WJ. Depois também posso colocar o Portable P1. Portanto, o Portable P1 era um zip que nós tínhamos aqui para a disciplina, onde tinha já tudo lá dentro. Pega no zip, descompacta e tem logo tudo. Mas isto tinha a versão antiga, é por isso que nós acabamos, assim, como nos últimos anos, tem aparecido muita gente a utilizar Macintosh e não o Windows, e estava preparado só para o Windows. Então já tinha lá esta ajuda toda. Bem, porque esta ajuda é importante? Esta ajuda é importante quando vocês fizerem depois o exame, vocês podem utilizar tudo o que tiverem no computador. Portanto, não podem ir à net a buscar esta ajuda. Portanto, têm que ter esta ajuda no computador. Por isso é bom terem depois isto tudo. Portanto, eu vou ver se crio depois aqui um ficheirinho com esta ajuda para vocês depois descompactarem e terem isto tudo no computador. Esta ajuda tem por aqui informação do que é que se pode fazer com esta biblioteca, os métodos que existem, set fonte, depois vem para aqui, ora bem, ajuda com frames, vamos aqui para a página inicial aqui da ajuda do código, ok, temos aqui informação sobre tudo que existe. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma linha, então tenho que vir aqui, criar uma linha.
Portanto, utilizo este tipo, então tenho aqui informação sobre o que é que eu posso fazer com a linha. Eu posso verificar qual é a cor que a linha tem, posso alterar a cor, eu posso depois alterar escalas, aumentar ou diminuir a linha, posso fazer muitas operações. Esta ajuda é a pessoa a ver o que é que pode fazer com cada uma das variáveis. Portanto, que cada variável vai ter métodos associados, quais são os métodos que eu posso chamar, eu tenho que vir aqui ver. Uma solução. É isso, portanto eu posso chegar aqui, experimentar, uma espécie, isso requer aqui a parte gráfica. Requer a parte gráfica, então não ajuda muito ir ali à janelinha e escrever o código, depois precisamos de parte gráfica para mostrar isto. Portanto, nós em P1 vamos utilizar principalmente esta ajuda e esta informação que está por aqui. Portanto, estas coisas que andam por aqui assim todas, isto são tipos de dados. Portanto, nós temos os inteiros, temos os reais, temos as strings, já vimos que temos string, depois vamos com o tempo ver estes tipos de dados que temos aqui, depois cada tipo de dados tem métodos associados. Então é preciso a documentação para a gente saber quais são os métodos que existem em cada tipo de dados. Portanto, isto será a informação principal que precisa para saber quais são os métodos que existem. Ora bem, o ambiente penso que está mais ou menos visto. Eu vou só aqui mostrar que, não sei se depois vocês vão ver isto mais à frente. Portanto, isto foi a resolução de um trabalho. Ora bem, isto, vou apoiando por aqui assim, muitas setinhas aqui assim. Estas setas, vamos aprender isso depois em programação 2, o que é que significa estas setas, há aqui outras setas diferentes. Isto é a herança e assim, a utilização, por isso depois, utilização, vamos ver depois mais à frente. Para já, estas setas simples, quer dizer que este código utiliza o código que está aqui, e não ao contrário. Portanto, quer dizer que o código que está aqui nem utiliza isto, este código não utiliza isto. Assim a pessoa consegue saber quem é que utiliza quem. Portanto, se a pessoa tivesse uma setinha para um lado e para o outro, isso é esquisito. Isso realmente, assim, pode acontecer, mas quer dizer que isso não está implementado da melhor forma. Isso quer dizer que eu aqui assim, se eu quiser dar este código a alguém, eu tenho que dar este código e todo o código que isto utiliza. Eu tinha que dar este bloco, mais este bloco, todos estão por aqui são ligados. Se eu quiser dar este bloco de código, é só pegar isto e dar a alguém porque isto não utiliza nada. Mas aqui temos uma relação de independência que é fácil a pessoa identificar qual é que é o relacionamento entre os diversos blocos de código que temos aqui. Eu vou fechando por aqui algumas coisas, já não precisamos disto. Isto já não precisamos. Isto eu já mostrei ontem na aula teórica, eu já mostrei aqui, isto foi o primeiro trabalho prático. Primeiro trabalho prático, eu posso mostrar aqui outra vez. O primeiro trabalho prático será uma coisa disto, que é fazer aqui uns desenhos. Isto será mais ou menos o primeiro trabalho prático, será fazer outros desenhos diferentes, mas em princípio vai andar aqui à volta disto. Portanto, isto depois vamos ver mais à frente, num desvio. Portanto, temos aquele objeto, temos aquele desenho, o que acontece? Ele tem instruções simples, que é andar para a frente, andar para trás, mudar a cor, levantar a caneta ou baixar a caneta, se a caneta estiver em baixo, se eu disser agora andar para a frente sem pontos, então ele desenha uma linha com movimento de sangue. Agora volta para trás, dá outra caneta, agora pouso, agora muda a cor, agora não sei o quê, e faz essas coisas. Portanto, isto é dar um conjunto de instruções, depois para estar aqui a repetir, não é?
que é o que ele faz. Podemos mudar a cor, que é o exemplo seguinte. Portanto, aqui o que está a fazer é anda para a frente, volta para trás, roda um pouquinho. Anda para a frente, volta para trás, roda. Só isto. Quando recua, sim, por exemplo, levanta a caneta. Ou levanta a caneta ou então utiliza uma instrução que não escreve. Pode fazer um salto para ali. Ok, agora aqui salta para ali outra vez, então. Eu fiz o meu apontar ao lugar logo. Ou botar o lugar para ti. Sim, tudo bem, sim. Assim, há vários métodos. Sim, sempre assim como há vários métodos, um deles é dar um salto para trás, move para aquela posição. Então não é necessário levar a caneta. Ok, isto vai rodar aqui as cores do arco-íris. Isto é um sistema de cores HSV, que é o que está aqui a utilizar. Portanto, depois quando chegarmos lá, é isto. Quando chegarmos a isto, princípio já tem aqui a noção que são variáveis, que métodos de instruções são necessárias, repetir código, como é que se repete um bloco de código, como é que se executa um bloco de código, muitas vezes, isso tudo. Ok, está visto, portanto isto depois tem por aqui assim muitas coisas, definição de variáveis, número real, outra variável, chamar métodos, essas coisas todas. Ora bem, close e close. Ora bem, antes de terminar, quero só mostrar aqui mais uma coisa. Ok, isto. Isto é um joguinho. Isto é um joguinho básico. Não era isto, fecha. Ora bem, eu perdi o link. Hoje a net está mais lenta que o normal. Mas não é muito mais lento. Ok, iniciar o jogo, new game, nível 1. Ok, o que é que temos aqui? Temos aqui um robô. Temos um robô e temos aqui um conjunto de comandos. Andar para a frente, roda os ponteiros relógios, comprar relógios, dar um salto, ligar a luz e chamar as funções. Então o que é que vamos fazer aqui é programar o robô de forma a que o robô ligue todas as posições
azuis. Portanto, neste caso, a programação deve ser relativamente fácil. Será andar para a frente outra vez e depois ligar a luz. Vai ser go. Agora só falta ligar a luz. Repetir. Go. Ok, está o robô programado. Simples. Agora temos que mais uma vez programar o robô. Pode andar para a frente, vai para a posição seguinte, pode andar para a frente 2 vezes. Ele bate ali e não avança. Então temos que rodar para um lado, anda para a frente, anda, aí roda ao contrário, por exemplo, vamos lá ver. Ok, anda para a frente, continuar a andar para a frente, vamos ver o que ele faz. Ok, vamos continuar, agora roda-se assim, anda para a frente. Ok. Então, assim, nós estamos aqui, então uma pequena brincadeira, a programar aqui este robô, e agora a questão é, portanto, o principal objetivo do jogo é programar o robô com o mínimo número de comandos possível. Portanto, eu tenho que utilizar o mínimo de gadgets possíveis. Eu tenho que otimizar isto, tenho que otimizar a quantidade de comandos que são possíveis. Então a questão é, será que eu para otimizar a quantidade de comandos, será que eu faço este percurso, aqui à volta que não fiz, ou faço pelo outro lado, ou faço um percurso grande, qual será a melhor estratégia? Então, agora eu posso seguir muitos caminhos diferentes. Eu aqui vou utilizar novos comandos. Agora eu vou, por exemplo, dar aqui a volta grande a ver quantos comandos utilizo. Portanto, eu vou retirar tudo outra vez. Ok, eu vou dizer que a minha função é andar para a frente 3 vezes, por exemplo. Esta vai ser a função 1. Portanto, quando eu quiser chamar a função 1, eu aqui coloco F1 entre estes 3 comandos. Portanto, se eu fizesse isto, ele ia andar ali 3 vezes. Ok, portanto eu vou, por exemplo, rodar para um lado e chamar o F1. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou para um lado e chamou os 3 comandos. Portanto ele roda, chama os 3. Mas assim, aqui o que eu estou a otimizar é a quantidade de elementos que eu coloco aqui. Portanto não é a quantidade de passos que ele faz. Agora rodo para o outro lado e volto a chamar a função F1. Estou quase. Dou mais um passo e chamo, rodo e dou a função F1, por exemplo. Eu acho que rodou ao contrário. É assim, eu não ganhei assim nada de especial aqui em ter fazer isto, mas fiz um percurso muito grande e se calhar muitas mais em outros passos só. Mas se calhar, se eu fizer o percurso ao contrário, se calhar eu consigo fazer com menos passos. E se calhar pode usar também que é fazer as F2. Se calhar também pode condensar aqui algumas coisas. Pode chegar aqui e vejo. Chama a função F1, rodo. Chama a função F1 e rodo. Se há aqui coisas parecidas. Roda F1. Também se fosse uma função. Posso chegar aqui, rodar e F1. Isso vai se chamar a função 2. Tenho aqui mais, tenho aqui um rodar. Espera aí, este estava aqui e este estava aqui. Portanto vou tirar este e este. E aqui vou colocar a função F2. Retiro este. Coloco aqui a função F2. Ok, já se calhar economizei. Se é um outro percurso, qualquer diferente, eu tenho aqui um conjunto de comandos diferentes. Isto para mostrar que um jogo assim, tão simples quanto isto, introduz aqui um conceito, que é o conceito de função, que é muito útil. Função que é um conjunto de passos que são executados. Quando eu quero executar esses passos, eu digo agora executa-me esta função.
Neste caso, a função F1 é andar para a frente 3 passos, a função F2 é roda no sentido contrário dos ponteiros de relógios e chama a função F1. Portanto, isto, agora falta só aqui ligar a luz. Neste momento tenho 6, 9, 11 passos, tudo tem 11 passos. Portanto, isto agora vai complicando à medida que vai avançando e a pessoa tem que tentar otimizar isto. E o complicado é otimizar isto. Portanto, vou fazer esta solução simples e isso faz facilmente. Agora, otimizar para fazer o anterior em 8 passos ou 8 comandos é complicado. Portanto, aí é que obriga a pessoa a pensar. Portanto, isto é muito fácil fazer assim, agora isto era andar para a frente, salta, anda para a frente, anda para a frente. Falta aqui um salto, 2 saltos. Ok, agora ligava a luz, roda e anda para a frente. Então, podemos fazer isso ao contrário, que é primeiro roda e depois liga a luz e anda para a frente. Ok, então isto agora podia ser uma função, estas 2 coisinhas, isto agora é só chamar F1, 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 está tudo feito. A pessoa pode olhar para aqui e otimizar isto. Ou se calhar faz um percurso maior, anda para a frente, salta e salta. Anda para a frente, tem que rodar. E agora tem que andar para a frente muitas vezes. Então eu vou colocar 3 vezes. Chamar aqui. Aqui ficou a meio caminho. Eu vou colocar aqui a luz e vou chamar isto 2 vezes. Ok, liga a luz ao lado, bem quase. Mas se calhar já tenho que ver onde é que está a frente e saltar, se calhar vou chamar aqui e colocar aqui alguma coisa numa outra função. Eu posso chegar aqui e dizer a função F2 é anda para a frente, salta e anda para a frente. Vou tirar isto tudo. E agora fica para aí a função F2 2 vezes. Bem quase. Ok, mas troquei aqui vários códigos e eu tenho o resultado anterior. Ora, assim, isto é o que nós vamos aprender agora nas próximas aulas. Vamos aprender a criar variáveis, vamos aprender a fazer operações com variáveis, com valores, vamos aprender a criar funções, depois chamar a função, executar um conjunto de passos, isso tudo. Portanto, isto é um exemplo para experimentar em casa e tentar resolver isto com o mínimo número de passos possíveis. Portanto, podem aqui utilizar vários caminhos diferentes e várias alternativas para o que é a função F1 e F2, já vão chamar outras coisas. E isto o difícil é reduzir a quantidade de comandos que se utilizam.